Fala, pessoal. Vamos lá, né? Seguindo a nossa rotina aqui até o final do ano, nesse martírio colorado. Ontem o Grêmio garantiu a primeira divisão, pode até beliscar uma pré-Libertadores. Pressiona, sim, pressiona mais ainda o ambiente do Internacional. Isso aqui é o Rio Grande do Sul, é Porto Alegre, né? É uma rivalidade monstruosa, né? No estado todo, em qualquer cidade do estado. Então, torcer pelo Inter, ao mesmo tempo, quando o Grêmio não está bem, isso fortalece o Internacional e vice-versa, né? A campanha do Grêmio é medíocre. O Mano Menezes está aí consagrado com 42% de aproveitamento no Brasileirão, mas está tão feliz da vida. Pegou na quinta rodada. Agora conseguiu salvar do rebaixamento, mas estão achando uma maravilha. Por quê? Porque o Inter está pior. Muito pior. O Inter ainda corre risco de rebaixamento. E tem o jogo do Vasco da Gama. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque volta o Carboneiro, volta o Luiz Otávio. E aí, como é que vai fazer, né, o técnico Ramon Dias? Qual vai ser a ideia dele para esse jogo? Tem o detalhe de pegar um time que está pressionado. Teve protestos do CT do Vasco da Gama, algumas torcidas organizadas se manifestaram, foram até lá, aquela coisa de xingar jogador e tal. Fica um clima instável, né? E no jogo isso pode se refletir. Ah, sim, pode se refletir. E uma outra questão, gente, é a seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, ó. São duas questões ainda que o Inter é uma toca, né? O Inter tem 3 goleiros nesse momento lesionados. Foi buscar um quarto goleiro para ficar na reserva do Rocher. Ainda bem que o Rocher às pressas conseguiu voltar. E o Inter tá assinando aí com uma jovem promessa da base Colorado, um garoto de 16 anos, com uma multa rescisória milionária. São assuntos que a gente vai falar aqui agora nesse vídeo. Só antes, rapidamente, só te convidar para te inscrever aqui no meu canal, né, ser membro também do canal do Nando, vem participar das lives todas as terças-feiras, e quanto mais membro a gente tiver, esse canal puder ser, né, se fortalecido, a gente pode estar mais tempo também fazendo esse encontro aqui, tá certo? Vamos lá então. Bom, e deixa o teu comentário, hein? Importante a gente saber o que cada um que está comigo aqui está pensando. Meu primeiro registro é o seguinte: vocês viram a nota mal educada do presidente Guerra do Grêmio, né? Até escrevi uma coluna na Matinal sobre isso. Reafirmando aquela bobagem que ele tinha falado, aquela misoginia, aquele machismo, aquela coisa de boteco às 5 da manhã, né? Chamar um rapaz de filho de chocadeira, um repórter, um jornalista, ofendendo, pegando como se a maternidade fosse motivo de ofensa, né? Aliás, a mãe dele é advogada da OAB, igual ao Alberto Guerra, né? Mas o Alberto Guerra meio que baixou o nível numa nota oficial. Falou em irmãos metralha na imprensa, sabe? Metralha são os criminosos da Disney. Quando está dizendo que alguém é irmão metralha, porque rouba. Mas ele não dá nome, né? Ele é advogado, então ele insinua, né? Mas ele não... Bom, ele pode. Mas o presidente do Grêmio não pode. O presidente fazer do Grêmio fazer isso é uma vergonha. É uma barbaridade. E mais aquele papo, né, de novo, boteco, aí às 3h30, né, que é o cornetinha recalcado. Que isso, rapaz? Mas vai cuidar do Grêmio. Vai tratar de tirar o clube que tá com transfer ban. Aí ele libera a ofensa e depois o seu Mano Menezes faz assim para um torcedor, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ir aqui pro cantinho. Olha aí, ó. Isso ele fez na torcida, para a torcida do Grêmio, quando o jogo estava 1-1. Ah, não, eu fiz para um torcedor. Sabe? Vocês imaginem, se não é o Mano Menezes, se é um cara que habla, se não é o técnico da aldeia, como ficaria? Se é um outro treinador, Cudê, que é polêmico no Inter, né? O Gordo do Jacone fizeram uma matéria, ele virou herói, porque ofendeu o técnico do Inter. E o Mano Menezes aí? Xingaram o Cudê porque ele respondeu pro Gordo do Jacone, mas o que é isso aí? Agora, como é que eu vou reclamar que o treinador do Grêmio faz isso se o presidente, em nota oficial, usa termos como filhos de chocadeira, irmãos metralha, cornetinha, recalcado? Ele é a voz máxima do clube, ou seja, ele liberou o baixo nível. Olha,
que vai embora. Não vai fazer nenhuma falta pro nível do futebol. Voltando aqui para nós, tá? Que é o que nos interessa. Mas eu precisava falar sobre isso. Era importante falar sobre isso, porque se isso acontece no Internacional, e o Cudê, eu não vou entrar aqui se o Cudê é bom ou mau técnico, vamos deixar claro, isso é um rolo danado. É como discutir política, discutir o Cudê, não dá, tá? Mas eu não vou entrar aqui, mas que ele sofreu da xenofobia, né? Que ele sofreu termos assim absurdamente grosseiros contra ele, sofreu. Da imprensa, a imprensa tradicional fez isso. E ele nunca fez isso aqui. O máximo de ofensa do Cudê foi o não consumam merda, né? Foi o máximo. Mas vamos lá. Gente, volta o Carboneiro, certo? Volta o Luiz Otávio. Para mim, o Luiz Otávio eu deixaria no banco. Deixaria no banco. Eu faria o Inter com a linha de 4, aquela, com o Aguirre do lado, o Mercado Vitão e Bernabé. 3 volantes, Thiago Maia centralizado, Alan Rodrigues na esquerda e o Bruno Gomes na frente, do lado direito, perdão, né? Um trio de volantes, pode ser até um triângulo assim, né? Com o Thiago Maia mais recuado e os 2 alas, né? Os 2 caras pelo lado, né? Os 2 médios. E na frente deles, na ponta desse losango, o Alan Patrick. Isso funcionou muito no primeiro tempo do último jogo. Tá? E eu acho que aí o Inter é onde ele precisa controlar o setor. Quando o Ramon começou a fazer as mudanças no segundo tempo, despencou o Internacional. Claro que teve o fator emocional de tomar o gol e ali o time já broxou total, mas as mudanças pioraram o Internacional, essa é a realidade. Porque tirou aquilo que o Inter tinha de melhor no jogo, que era o meio-campo. Então deixa o Bruno Gomes no meio, vai com a Aguirre do lado. Não usa o Alan Benítez como opção, porque não dá. Definitivamente não dá. Aí tu tem o Luiz Otávio para ficar como reserva, caso precise. E aí a grande questão, gente, 2 homens de frente, certo? Ele fez no último jogo Vitinho e Borré. Tá voltando o Carboneiro. E o Ricardo Matias, o Emiliano, disse que ele não começou também pelo fato dele ter 2 treinamentos, não pôde participar porque estava também não se sentindo bem, estava com desconforto. Então, se ele usou isso como uma desculpa para o guri não ser escalado, ele pode estar me dando uma pista de que, se ele estivesse bem, ele poderia começar o jogo. Né? Então, o que eu estou aqui matutando aqui, né, o que ele vai fazer? O que seria melhor? Ou ele joga com o centroavante, e esse centroavante tem que ser o Matias, e ele vai escolher entre Vitinho e Carboneiro. E aí eu pergunto para vocês, eu acho que Carboneiro até mais jogador, mas nesse momento, alguém cogita tirar o Vitinho? Jogador que tem sido decisivo. Tá todo mundo borrado, ele tem personalidade, ele finaliza, ele faz gol. Eu não tiraria o Vitinho. Então, ou joga com o centroavante, e seria, para mim, Vitinho e Matias, né? E esse meio campo, com o Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues e Alan Patrick, né? E aí, Vitinho e Ricardo Matias. Bom, a alternativa que ele já fez é jogar sem o centroavante. E aí tu joga com Vitinho e Carboneiro. O que eu faria? Eu iria de Vitinho e Ricardo Matias. E guardaria um pouquinho o Carboneiro para depois. Segundo tempo, sei lá. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? É só uma opinião. Quem tá contra não precisa me xingar. Só diz qual é a sua opinião, tá certo? Isso é uma possibilidade de não ter o centroavante. Não sei o que vocês pensam e tal, mas eu acho que é uma grande chance do Ramon apostar na velocidade do Carboneiro e do Vitinho e não no centroavante mais posicionado. Mas se tiver que ser o centroavante, tem que ser o Ricardo Matias. Vasco da Gama, eu falei, teve protestos do CT do Vasco, né? E pressiona os jogadores. Pressiona, o Fernando Diniz está pressionado, são 5 jogos sem vencer. O Vasco está numa posição incômoda e alguém acha assim, não, 5 jogos, eles vão vir com tudo. Não, mas no terceiro, sem perder, eles foram com tudo pro quarto. No quarto, sem perder, foram com tudo pro quinto. E vão ir no quinto com tudo pro sexto, mas podem perder de novo. Né? E eu acho que um time que vem de sequência de derrotas, a possibilidade de perder é muito maior do que um time que vem de sequência de vitórias, que é um time confiante, né, que sabe o que está fazendo em campo.
Então, eu prefiro pegar o Vasco assim, em crise e com protestos, né? Gente, nós temos o Rocher e o nosso goleiro, o segundo, vai ser um menino que foi criado dentro do Inter. Ele há muitos anos no Inter, o Diego Esser, tem 20 anos hoje, é o goleiro, e é o reserva nesse momento. Porque o Antony está lesionado, o Ivan está lesionado, e o Cauã Jesus, né, o nosso outro goleiro, também está lesionado. E aí, meu... Não, e a lesão do nosso goleiro é a pior de todas. O Antony é uma lesão muscular, né? Grau 2. O Ivan também lesão muscular, coxa esquerda, tá? E o Cauã Jesus, aí sim, sofreu uma entorse com lesão multiligamentar no tornozelo esquerdo. Essa é a mais grave de todos esses aí que sofreram as lesões. O Inter tá firmando, eu acho que faz muito bem, eu tenho dito futuro, tá na base. Então, descobrir jogadores muito jovens, porque aos 16 eles já são, aos 14, aos 15 eles já são cobiçados pelos grandes clubes. E é aí que o Inter tem que fazer o seu principal investimento. O Inter agora está firmando aqui, deixa eu pegar o nome do garoto, é o Fabrício Prado. Assinou o primeiro contrato profissional com o Inter, o garoto tem 16 anos, tá? Ele é um dos grandes destaques dessa base do Internacional, tem recebido muitas sondagens, e a multa contratual dele é da bagatela de 370 milhões de reais. 370 milhões de reais. Então tá aí, quem sabe, né? E se estiver mostrando, se estiver jogando, não para agora, né? Mas para o ano que vem, já pensa. Gauchão é para isso. Vamos ver o Fabrício no Gauchão, vamos dar espaço aí para mais gente no Gauchão, né? Se não ganhar o Gauchão desse ano, dane-se, entendeu? Tem que fazer uma boa pré-temporada. O Gauchão do ano que vem, eu tô dizendo, se não ganhar, dane-se. O desse ano era importante porque tinha o tal do Octa do Grêmio, impediu o Octa do Grêmio. Gauchão agora são 11 datas, não sei até quando vai durar, tá? Se é que vai durar muito tempo, mas o Inter não tem que perder seu tempo com isso, tá? Mas agora, gente, é focar nesse jogo do Vasco da Gama. Eu acho que o Inter tem boas condições de jogar lá bem, né? Eu fico muito com medo dessa fase, né? Essa coisa de que até quando o time tá jogando bem, ele não consegue ganhar. Bom, no Beira-Rio era para ter feito 3 gols, pelo menos no primeiro tempo. Eu sei que tem o drama do Borré não estar conseguindo fazer gol. Mas para um pouquinho, né, cara? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu não sei por que tá ensinando Gross aqui, ainda mais em azul, cara. Não sei mesmo, cara. Apareceu isso aqui, mas tudo bem, tá ali, né? Não tem nada contra. Vamos lá. O importante é que estamos aqui, resiliente, tá? Deixa teu comentário, dá um like, compartilha esse vídeo, traz mais gente aqui pro canal. Te inscreve no canal e traz mais gente também aqui para cá. Tá legal? Grande abraço, vamos falando aí, ver o que vai acontecer com o nosso Internacional. Está lá vista!